Então, vamos começar. Estamos na terceira aula sobre o livro de Jó. Nessa terceira aula nós vamos dizer assim, fazer um panorama dos discursos que tem em Jó, tá? Chegar até a conclusão do livro. Só dando uma corrida, vamos dizer assim, no livro em si, para que nós possamos entender a mensagem dele. Terminando esta aula, nós vamos supor, chegamos na conclusão do livro. Nós vimos o que o livro fala, né? E nas próximas aulas nós vamos estudar o que todo esse livro, toda essa mensagem fala para nós. E nós vamos ver algumas peculiaridades, algumas coisas interessantes dentro do livro que nos fazem entender mais profundamente qual é a mensagem dele e o que ele realmente está nos ensinando, tá? Então nós vamos caminhar aí nesse panorama dos discursos em Jó. Nós já nas duas primeiras aulas, nós vimos a introdução, nós vimos a parte, vamos supor assim, em volta do livro, né? Autor, data, historicidade, tudo. Nós começamos a ver o começo do livro, os dois primeiros capítulos que são a introdução, vimos o primeiro discurso de Jó, então nós vamos agora caminhar pelo resto do livro. Você vai caminhar em vários capítulos, tá? Nós vamos caminhar em vários capítulos aí de Jó. Primeiro, vamos lá para Jó capítulo 7, e a gente vê que Jó, aí já o Elifas já tinha falado, Jó já tinha colocado a primeira queixa dele. Lembram da aula anterior que nós vimos aquela estrutura do capítulo 3, que Jó fala, por que eu não fui abortado? Depois ele fala, se eu não fui abortado, por que eu não morri assim que eu nasci? Se eu não morri assim que eu nasci, por que eu não morro agora? Por que não vem a morte? Porque eu não aguento mais tanto sofrimento. Então nós vemos essa progressão do discurso de Jó e ele está ali lamentando a vida dele. E então Elifas responde ele, fala da justiça de Deus e tudo mais. E vai seguindo o discurso. Nós vimos também aquela estrutura em que você tem Jó fala, um amigo responde. Jó fala, outro amigo responde. Jó fala, outro amigo responde. Então nós temos essa sequência por 3 vezes. 2 vezes completa e na terceira vez aparece um outro personagem que é o Eliú, que é um personagem específico que nós vamos ver. Aí, num desses discursos, você vê Jó aí. Veja que ele fala, por que Deus não me deixa em paz, né? Quer ver? Jó 7:19, né? Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Preste atenção numa coisa interessante e já aproveite para você comparar isso com a nossa prática na igreja hoje. Você faria hoje uma oração, tá? Esqueça o Jó. Você faria uma oração assim, Deus, por que o Senhor gosta tanto de me atormentar? Por que o Senhor gosta tanto de fazer mal para mim? Por que o Senhor me machuca tanto, trazendo esse sofrimento para mim? Você oraria desse jeito? Algumas pessoas sim, né? Não, como eu sou, né, presbiteriano, reformado, calvinista, bíblico, né? Senhor, muito obrigado pela tribulação que eu estou vivendo, né? Tá doendo, mas eu sei que é tudo de bom, que o Senhor quer o melhor para mim, né? Amém, aleluia. E eu fico com essa piedade, às vezes até falsa, porque tá doendo muito. E você não vai enganar Deus. Lamento informar, mas Deus não vai cair na sua. Ele sabe que você está com o coração machucado. Então, quando Jó fala dessa forma, né? Deixa eu aumentar a letra aqui. Cadê? Aqui. Espreitador dos homens, né? Jó está sendo duro, vamos dizer assim, no que ele está falando, né? Parece que é aquele que fica assim, está esperando alguém para dar uma cutucada. Então Jó, ele está abrindo o coração.
Ele não tem o que esconder de Deus. Deus sabe. Se ele está achando que Deus está machucando ele, não adianta ele falar, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Sim, Deus tem o melhor para você. Mas se você está sentindo dor, você vai falar que está sentindo dor. Então, Jó está abrindo o coração. Tá? E às vezes é muito melhor você falar essas palavras duras para Deus, que ele sabe exatamente o que está dentro de você, do que você querer ficar com um discursinho bonitinho, formatadinho, né? E você não está sendo sincero diante de Deus. Deus quer que você abra o coração, né? Então, Jó está abrindo o coração. Foi aquilo que nós vimos também na aula de hermenêutica, né? Quando a gente vê os salmos imprecatórios, né? Salmos que têm, parece que maldições ou coisas que falam, né? Feliz aquele que esmagar a cabeça dos seus filhinhos na rocha. Que coisa horrível, né? Agora, o salmista está orando isso contra os babilônios, porque esse é o desejo dele. Só que ao invés dele pegar o desejo dele e cumprir e fazer justiça com as próprias mãos, ele jogou isso diante de Deus. Ele transformou em oração, que é o lugar certo onde você vai colocar a sua ira, o seu rancor, para que Deus trate isso, para que Deus trabalhe isso e você não venha agir dessa forma. E deixe que Deus faça justiça. Então, Jó está abrindo o coração. Tá? E aí, então, nessa primeira parte, por exemplo, Jó, ele pede para que Deus deixe ele em paz. Fala assim, ó Deus, me deixa em paz. Quando o Senhor vier aqui me ver, eu já fui. Porque eu já não aguento mais. Então me deixa em paz, tá? Aí, um ponto interessante. Jó quer se defender diante de Deus. Ele quer ir até a presença de Deus. Vamos lá para Jó 13. Jó 13. Eis que tudo isso viram os meus olhos e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei, não vos sou inferior. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Né? Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras e vós sois médicos que não valem nada. Ó Jó falando com os amigos aí. Né? Mas isso daqui vai acontecer algumas vezes no livro. Eu quero me defender perante Deus. Jó, no livro, durante o curso do livro, algumas vezes ele fala assim, eu quero uma audiência com Deus. E é interessante entender, é importante o termo audiência com Deus. Por que ele quer ter uma audiência com Deus? Porque quem é Deus? Juiz. Ele não é o dono da assembleia dos deuses ou dos seres celestiais, como é mostrado lá em Jó capítulo 1, num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar. Então, toda aquela ideia de que existe uma assembleia dos seres celestiais, né? Essa assembleia existe. Você vai ver em Apocalipse que os anjos se reúnem diante de Deus e vários outros pontos. Né? Nessa assembleia, Deus é o juiz. Inclusive vai ser importante a gente ver talvez o texto mais famoso de Jó, nós vamos ver daqui a pouco. Capítulo 19. Deus é um juiz e ele é o que faz justiça na terra, é o que faz com que justiça aconteça na terra. Existe toda uma discussão sobre justiça no livro inteiro. É justo o que está acontecendo com Jó? Isso daí é justiça no lado judicial mesmo. Eu tenho um juiz, eu quero me defender, então Jó está falando em termos judiciais. Eu quero uma audiência, eu quero chegar no tribunal de Deus, eu quero falar com o juiz, eu quero me defender diante do juiz. E a reclamação dele eu não tenho essa oportunidade. Deus não me dá a oportunidade de falar com ele. Eu estou demandando uma oportunidade de me defender diante de Deus. E veja que ele vai falar mais ainda. Né? Então Jó quer se defender. Jó capítulo 15, nós temos o Elifas, tá? Vai lá para o 15, o outro amigo de Jó, e ele vai acusar Jó de iniquidade. Fala assim, ó Jó, você pecou, tá? A gente não vai ter como correr aqui para nós vermos aqui algum texto que ele fale explicitamente. E veja até a partir do versículo 17 do capítulo 15, né, Elifas mostra o justo castigo dos perversos. E é interessante que os amigos de Jó ficam mostrando, olha, a sorte dos justos é essa, a sorte dos perversos é essa.
Quem é justo se dá bem, quem não é justo se dá mal. Eles ficam falando isso tipo assim, Jó, se você não está se dando bem, concluímos que... Então eles ficam sempre nessa. Tem mais coisas, nós não vamos ver hoje, mas existem algumas coisas interessantes no discurso de cada um, a ênfase que cada um dá para esse problema. Nós vamos ver na próxima aula isso, tá bom? Mas vamos continuar aí. Depois do 15, nós temos em 19... Veja de novo, Jó vai falar, Deus é que está tribulando ele, quem está atingindo ele. É Deus que está fazendo isso. Tá? Esse é um outro ponto importante para a gente pensar na nossa vida hoje. E lá o texto que fala, o meu Redentor vive. É um versículo muito famoso. Vamos lá para o capítulo 19. Tá? Olha só como ele começa, né? Então respondeu Jó, até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Falando aí dos amigos, né? Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me. Porque Jó está falando, o que vocês estão falando? Vocês estão me acusando. Vocês não estão me consolando, vocês estão me acusando. Eu não aguento mais vocês ficarem me acusando, né? E olha só, embora haja eu na verdade errado, comigo ficará o meu erro. Jó, ele sabe que ele não é um santinho perfeito, tá? O que ele não concorda é que o que ele está sofrendo é de um pecado particular gravíssimo que ele cometeu. É isso que ele não concorda com os amigos, tá? E olha o que ele está falando aqui, né? Cadê? Não há justiça. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. Quem é que faz justiça? Deus. Ele está falando, não há justiça, Deus não está me ouvindo. Né? Sou arruinado de todos os lados. O que ele fala? Né? Inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seus adversários. Olha como ele está falando de Deus. Deus me colocou como adversário dele. Ele até fala, né? Ó, Deus me colocou como alvo das flechas dele. Tá? Então Jó tem palavras duras aí, tá? Agora, cadê o... lá pro 20, aqui. Texto famoso aqui que muita gente recorre a ele, ó. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Esse texto aqui, existem algumas discussões sobre o significado dele, o que Jó está querendo dizer com isso. Tá? Primeiro ponto, esse termo redentor aqui é o mesmo termo usado para Boaz, lá no livro de Ruth, o resgatador. Ou, de certa forma, você pode chamar o vingador. É aquela pessoa que vai agir em sua causa. Vai te defender, vai buscar o seu direito, vai buscar te resgatar. Então é o termo usado para Boaz lá em Ruth, que ele é a pessoa que legalmente podia resgatar os direitos dela e da família dela. E Boaz faz isso. Então, Jó está aqui falando, eu sei que o meu Redentor vive. Aí alguns falam assim, não, ele está se referindo a algum defensor, como se fosse um advogado para ele, humano, que pudesse defender a causa dele. Porque ele fala, se tivesse alguém, eu queria alguém que pudesse me defender. Tá? Mas parece meio improvável. Né? E alguns vão dizer isso pelo seguinte, se ele está dizendo agora que Deus é que colocou ele como adversário, Deus não pode ser o resgatador dele. Mas isso é questionável. Jó, apesar de saber que Deus que está provocando tudo, ele sabe que só Deus pode livrar ele de tudo isso. Tá? E existe outro ponto, e por fim se levantará sobre a terra. E esse por fim se levantará sobre a terra, a terminologia está querendo dizer, deixa eu até ver aqui, você vê que nessa tradução em inglês, ele vai se levantar na terra e tudo. Esse se levantar é a ideia de que talvez fosse Deus como juiz, como redentor, ele vai se levantar agora para defender Jó. Né? Eu creio que Deus um dia vai me defender. E o que ele espera, na verdade, é o seguinte, eu poderia morrer, ver a Deus, que ele vai falar aqui, né? Versículo 26, depois revestido esse meu corpo da minha pele, eu na minha carne verei a Deus. Então, eu serei
julgado, terei Deus como meu defensor. Eu sei, porque Jó tem uma convicção do seguinte: se eu tiver uma audiência com Deus, eu vou colocar os meus pontos e Deus vai ver que eu tenho razão. Ele vai ver que eu estou certo. Essa é a humilde conclusão de Jó, certo? Então eu quero uma audiência com Deus, porque se eu tiver uma audiência com Deus, eu sei que ele vai concordar comigo, que eu tenho razão, e ele vai me absolver de todas essas acusações e vai me tirar tudo isso que eu estou sofrendo. E é por isso que Jó quer, eu quero uma audiência com Deus. Então eu sei que Deus, se eu chegar diante de Deus, ele vai me defender. Se eu tiver essa chance, ele vai me defender. Então, percebam que durante o livro, tá? Nos discursos de Jó, ele vai tocando nesse ponto. Eu quero falar com Deus. Eu quero uma audiência com Deus. Tá? E eu quero essa audiência porque se eu falar com ele, ele vai me defender. Ele vai ver que eu estou certo. Tá? Jó 21. O que fala aí nesse subtítulo aí de Jó 21? Jó descreve a prosperidade de quem? De novo, isso daqui não existe no texto original. O tradutor colocou um resumo do que está falando o texto aqui, tá? Mas Jó fala, né? Ele vai falar aqui, se você ler o capítulo 21, olha só a partir do versículo 7. Como é, pois, que vivem os perversos? Envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença, os seus descendentes ante seus olhos, as suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O seu touro gere e não falha, suas novilhas e tudo mais. Então ele começa a descrever que o perverso, inclusive olha lá o versículo 14, e são esses os que disseram a Deus, retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos, e tudo mais. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos e por aí vai. Jó vai falar o seguinte: olha, aquela pessoa que não quer saber de Deus, tem gente que é perverso, né, o termo descrito, pessoa que não quer saber de Deus, que não tem comunhão com Deus, e vive muito bem. Tem paz, tem prosperidade, tem tudo. Eu até coloquei aqui, né, Salmo 73, que é famoso por isso, tá? Salmo 73, Salmo de Asaf, é aquele salmo lá, né, eu gosto muito dele, né, então toda hora eu acabo repetindo ele, né? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Então, o Asaf, ele fala, o que adianta eu servir a Deus se cada dia eu sou afligido e cada manhã castigado? Se eu vejo o perverso vivendo muito bem. Né? Eu posso pegar um exemplo, né? Eu vou pegar um ícone, né? O Paulo Maluf, vamos supor, né? Pronto, né? Tá bem explicado, né? Você vai no site da Interpol, tá lá escrito procurado, tá? Se você for no site da Interpol, o Paulo Maluf e o filho dele, tá a foto dos dois, tá dizendo procurado, né? Ele falou, né? Congresso Nacional Brasileiro, né? Falta colocar o endereço de onde ele está, né? Então, vamos supor, o perverso está vivendo muito bem, ninguém pega ele, tem dinheiro, à torta e direito, e aí? Ele vive muito bem. Agora eu, pobrezinho, né, venho na igreja, oro a Deus e estou passando por toda essa tribulação. E Jó está colocando isso daí. Tem gente que não conhece a Deus, que até fala mal de Deus, está vivendo muito bem. Então Jó está questionando, por que isso? E o que Jó está dizendo é o seguinte, olha Deus, o Senhor não está fazendo justiça. Não é justo o que o Senhor está fazendo. Não é justo, né? E às vezes a gente acha que Deus não é justo, né? Eu lembro que tinha um livro, faz muito tempo, a Ivete Cavinato me emprestou, chama Deus Não É Justo. É muito engraçado o livro até, que ele vai falar disso, de Deus não ser justo, mas ele dá alguns exemplos muito legais, né? Até tipo assim, imagine Moisés lá no monte, Deus, estou cansado desse bando de mentecaptos que eu tenho que carregar, isso, aquilo, tudo. O Senhor não é justo, né? Ele tem umas tiradas muito engraçadas esse livro, vem falar desse ponto. Então, mas veja logo antes,
tá? Do Jó 21, no capítulo 20, que é o Zofar que fala, e ele fala da calamidade dos perversos, que os perversos vão se dar mal. Aí Jó responde, fala assim, ó, eu estou vendo o perverso se dando muito bem. Então Jó está questionando essas coisas. Jó 23 de novo, olha o Jó querendo audiência com Deus aí. Olha só, aí que fica bem explícito. Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar. Então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que disse. Né? Então é isso que Jó está falando. Eu quero uma audiência com Deus. Ah, se eu soubesse onde eu podia encontrar Deus, eu quero uma audiência com Deus. Tá? Tá bem explícito aqui. Tá? E olha só, verso 7. Ali o homem reto pleiteia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eu me veria livre desse juiz que só me acusa. E esse juiz não é o adversário, é Deus, no caso dele. Né? Então, vejam só a questão. O discurso final de Jó, a partir do 29:1, vamos lá. Aqui no discurso final de Jó, ele vai fazer o seguinte, ó, o que está aqui no slide aqui. Ele vai lembrar a prosperidade dele no começo do capítulo 29. Ele vai lamentar a desgraça do que ele está vivendo. Então ele vai lembrar, né? Quando eu vivia isso, o pessoal me respeitava, eu tinha prosperidade. Ele começa todo um discurso sobre o quão bem ele vivia. Daí ele lamenta a desgraça do que ele está vivendo agora. E ele defende a sua inocência. Tudo isso aí nos capítulos 29 ao 31. Tá? Então, se você discorrer, Jó, esse daí é o final, quando Jó vai... É o final dos discursos dele. Tá? Então, o 29, daí o 30, né? Tá? Aqui que ele vai lamentando, mas agora se riem de mim os que têm menos de idade que eu e tudo mais. Tá? O 30. Deus me lançou na lama, de um montão de ruína e tudo mais. 31. Jó declara sua integridade. Eu acho muito bonito esse versículo 1 aqui, ó. Aqui falando sobre pureza, né? Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Ou seja, um homem casado dizendo, eu fiz aliança com os meus olhos, eu não vou ficar olhando para as meninas, né? Eu não vou ficar cobiçando. É um texto muito bonito, né? Eu fiz um pacto com os meus olhos, eu não vou ficar cobiçando, né, outras mulheres. E aí ele vai falando, porque ele vai defender a integridade dele, e olha aqui, a partir do verso 5, Jó 31:5, vai começar um monte de si. Se andei com falsidade, se os meus pés se apressou para o engano, pese-me Deus com balanças fiéis, tal, conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, se as minhas então semeei eu, os outros. Ele vai começar, se eu fiz isso, se eu fiz tal coisa, né? Cadê? Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, verso 9. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, ou então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela e tudo. Assim, ó, se eu fiz alguma coisa errada, que eu sofro as consequências disso. Ele vai começar uma série de, né? Se eu, aqui ó, por exemplo, 13, se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse, inquirindo ele a sua causa, que lhe responderia eu, né? Ele está falando assim, se eu fiz alguma dessas coisas, e ele está insistindo, eu não fiz nada disso. Eu não molestei servo meu, eu não roubei ninguém, eu não fiz injustiça nenhuma. Ele vai terminar o discurso dele e fala assim, me diz o que eu fiz de errado. Porque
na minha fidelidade com a minha esposa, na justiça com os meus servos, em ajudar os necessitados. Ele começa a listar onde eu errei, né? Versículo 16, se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado, o órfão dele não participou, né? Se alguém vi perecer por falta de roupa, né? Se os seus lombos não me abençoaram e tal. Versículo 22, então caia o omoplata. Eu não sei o que é isso, alguém sabe o que é isso? Ah, é? Prazer, Nielsen. Né? Então cai o omoplata do meu ombro, olha só. A aula de Jó também é aula de anatomia, né? E seja arrancado o meu braço da articulação. Articulação eu sei, tá, gente? Tá. Porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Então, olha só, o argumento de Jó é o seguinte, se eu tivesse feito essas coisas, se eu tivesse aprontado tudo isso, eu não ia ter coragem de chegar diante de Deus. Mas eu quero chegar diante de Deus porque eu sei que eu não fiz essas coisas. Então, ele está terminando o discurso dele, tá? Com tudo isso. Se eu fiz tal coisa, se eu fiz tal coisa, se eu fiz tal coisa, tá? Ele vai, veja tanta coisa que ele fala, tá? Aí ele termina aqui. Se eu maltratei a minha terra, tá? Ele vai falar até isso. Final do versículo 40, fim das palavras de Jó. O autor deixa muito claro, acabou. Jó terminou o discurso. Ele vai falar de novo, mas o discurso dele, a causa dele, ele termina aí. Aí, no capítulo 32, aparece o Eliú, que é um personagem interessante. Aqui, ó. Eliú é introduzido no capítulo 32. E agora que é um ponto importantíssimo. Você viu, nós vimos os discursos, eu ouvi Jó, eu ouvi Elifas e tudo mais. Eu posso buscar interpretar aquilo que eles falaram, o conteúdo do que eles falaram, mas agora eu tenho alguém que tem uma informação muito importante para mim. O autor do livro vai dar um resumo disso, dos versículos 1 ao 5. Então, o resumo que esse autor me dá é extremamente importante. Tá? Então, nós vamos ver aí, ó, versículos 1 a 5 de Jó 32. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Preste atenção no que o autor está dizendo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque esse pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque, mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperara para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E ele vai começar a falar. Disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita. E por aí vai. Tá? Antes de nós discutirmos, tá, o que o Eliú fala aqui, eu quero chamar a atenção de novo, como eu estou exercitando vocês em análise de texto aqui, texto bíblico, prestar atenção numa coisa. Quando você vê essa repetição, o pessoal que vai discutindo, né, como foi formado esse livro, ele foi progressivamente sendo editado, aprimorado. Quando você vê assim, vamos supor, ignore essa prosa aqui, né, isso daqui que foi dito. Você vê, disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, e tudo mais. Por que ele precisa repetir que é o Eliú, que é o filho de Baraquel, o Buzita, se logo aqui em cima ele já acabou de falar? Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita. Então, aí que, quando o pessoal está estudando esse texto, fala assim, por que ele teve que escrever isso 2 vezes? Se está tão próximo um do outro, ficar repetindo. Aí alguns vão interpretar do seguinte, isso daqui é uma edição, só existia isso daqui antes. E aí o autor escreveu, a partir daqui, disse Eliú e tudo mais. E posteriormente ele, ou um outro editor, achou importante colocar uma explicação antes, um resumo aqui.
E por isso ficou essa repetição, tá? Isso é especulação, é teoria, ideia do porquê duas vezes aparece a mesma informação muito próxima, tá? Agora vamos para o texto. O que o autor está nos dizendo de todos os discursos de Jó e dos 3 amigos dele? Ele está já nos dizendo, ele está fazendo a interpretação para a gente. Tá? E o que ele interpreta? O que nós aprendemos com o que o autor do livro nos diz aqui? O que vocês me falam? Falou, mas ninguém teve uma resposta. Exatamente, né? Mesmo não achando eles o que responder, né? Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens. Os 3 falaram, mas eles não responderam nada. E ele ficou irado porque os 3 eram mais velhos. Não porque eles eram mais velhos. Mais sabedoria do que ele. Ah, tá, sim, mas assim, ele ficou revoltado porque eles não... até fala assim, mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eles não sabiam o que falar. Aí, como não tinha que falar, o mais simples é o seguinte, Jó, você pecou. Tá? Mas o ponto dele é o seguinte, ele ficou quietinho, ficou esperando, que como ele era o mais novo, ele não tinha o direito de falar enquanto os mais velhos falassem. E ele ficou o tempo todo caladinho lá, porque ele era o mais novo. Só que prestem atenção, o livro não conta quando Eliú chegou. Porque lá no começo do livro vai falar que chegaram os 3. Especificamente fala 3 e fala o nome dos 3. Não é mencionado Eliú. Não fala quando ele chegou. Tá? Mas diz que ele ficou... Lembra que quando nós estamos falando sobre a edição do livro, de que por isso que alguns acham que Eliú foi adicionado posteriormente no livro, porque não há nenhuma menção dele antes nem depois. Né? Por que não foi falado que ele estava lá também? Então, aí são especulações. Mas, de qualquer forma, Eliú, ele está ali e ele está esperando esse pessoal falar, os 3 mais velhos falarem, os 3 falam e não falam nada certo, vamos dizer assim, de acordo com Eliú, de acordo com o autor. Né? Então, primeira coisa, o autor está nos dizendo que os 3 amigos estão condenando Jó. Então você tem uma fonte segura. O autor do livro está dizendo que eles estão condenando Jó. Tá? Eles não acharam o que responder, ou seja, ele está sendo negativo com relação ao que os amigos de Jó falaram. Mas lembram da aula passada? Os amigos de Jó não falam coisas boas e certas? Que Deus é justo, que Deus castiga o perverso, que Deus abençoa o que segue ele. Por que é mal isso? Por que esse discurso é mal? Na aula passada nós falamos, né? Compare o discurso de Elifas com Salmo capítulo 1. É compatível. Lembram? Então por que está falando que é ruim o discurso? Porque não se enquadra na situação de Jó. Exatamente. Jó era justo. Eu posso falar uma coisa certa no contexto errado. Eu posso usar a palavra de Deus, que é certa, e falar ela de forma correta, mas no momento errado, para a pessoa errada, na circunstância errada. E é isso que está acontecendo, e nós vamos ver isso mais claramente no livro. Tá? Então a ira dele se acendeu, ele ficou esperando para falar. Tá? Agora veja uma coisa interessante também. O que o autor fala de Jó? Então, ele também não estava certo, né? Então, mas mais especificamente, Elô, por que ele não estava certo? Porque ele ficava se justificando. Exatamente. Ele também não aprovou de Maria. Exatamente. Como a Irani falou lá, que fala aqui, pretendia ser mais justo que Deus. Gente, o autor está nos dando essa informação. É que na minha tradução tá, porque esse se justificava a si mesmo diante de Deus. Tá, exatamente. É assim também. E veja que o autor fala 2 vezes, né? Pretendia, olha só. No tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos, pretendia ser mais justo do que Deus. O autor está falando, Jó tem um problema aí. Né? Só que nós também chegamos num ponto interessante. Quando nós chegamos nesse texto, alguém está lendo e chega nesse ponto e fala assim,
Agora eu sei por que Jó está sofrendo tudo que está sofrendo. Eu sabia que ele não era tão justo assim. Eu sabia que esse cara tinha alguma coisa escondida. Não é por aí. Jó está buscando se justificar depois do que aconteceu. Tá? O autor está falando do discurso de Jó, do que ele fez. Mas lembrem novamente, o começo do livro, o que o autor diz? Que Jó tinha algum pecadinho em secreto? Não. Que Jó era um crente pica-fumo? Pica-fumo é termo de seminário, tá? Pica-fumo é aquele mineiro que fica picando o fumo, é que é um preguiçoso, né? Não quer fazer o trabalho do seminário, é termo de seminário, tá? Desculpa colocar essas terminologias, né? Então, Jó é um crente meia boca. Não. Né? Não. Ele é justo e temente a Deus. Quem disse isso? Deus. Então, não coloque no livro, no texto assim, Jó tinha um problema ali, Deus está castigando ele por causa desse pecado. E preste atenção numa coisa, eu posso ver assim, Deus está castigando Jó por ele ter um pecado. Ou eu posso ver de uma forma, Deus está permitindo que Jó sofra para que ele aprenda uma lição. Sim, pode ser dessa forma. Mas entenda o seguinte, Deus diz que ele permitiu que Satanás fizesse aquilo mesmo sem causa. Tu me incitaste contra ele sem causa. O texto está dizendo isso, Deus está dizendo isso. Tá? Porque, de novo, é um ponto que a gente tem que pensar. Se fosse assim, bom, Jó sofreu tudo o que sofreu, perdeu 10 filhos, tá? Ele perdeu tudo que tinha, ficou na lama porque ele se achava justo demais. Aí a gente remete isso para a gente. Se esse for o critério de Deus, o que vai ser de nós? Tá? Então não coloque assim, Jó era justo demais, Deus fez isso. Então se eu me achar justo demais, ou se eu cometer outro tipo de pecados, então tome cuidado, o autor está sendo muito claro. Sim, Jó, ele, depois de tudo isso que aconteceu, ele começou a se achar justo demais. Né? Ele começou a se apoiar na autojustiça. E aí Deus vai tratar isso com ele. Tá? Mas você vai achar muito interessante o que Deus fala do que Jó falou e o que Deus fala do que os amigos de Jó falaram. Esse é outro ponto extremamente importante. Aí vai acontecer o seguinte, voltando aqui, o Eliú, ele aparece, o autor dá esse resumo, nós vemos então que esse resumo mostra que os amigos de Jó não tinham que responder e falar o que quisesse, ficavam condenando Jó, Jó se achava justo demais, e aí Eliú, ele vai começar o discurso dele. Olha só, Eliú vinga o seu direito de responder a Jó. Ele fala assim, gente, eu fiquei ouvindo vocês, agora me deixa falar. Tá? E ele vai começar a falar, quer ver, até aqui na segunda parte. Eliú repreende a Jó, que ele vai falar, você está se achando justo demais. Tá? Então Eliú vai sim. Agora, preste atenção na diferença. Eliú não está falando como os amigos de Jó. Você pecou, você tem um problema. Você tem que confessar esse pecado. Não é isso. Eliú está falando, você está se achando justo demais. É diferente dos amigos que falam assim, Jó, você não é justo, você é um baita de um pecador, se arrependa. Eliú está falando assim, eu não estou questionando que você seja justo. A questão é se você acha que a sua justiça é suficiente ou você é mais justo do que Deus. Esse que é o ponto, é outra situação. Tá? Vamos caminhar aí. 34. Eliú justifica a Deus. Ele vai defender Deus no sentido de, olha, Deus é soberano, e esse é um ponto interessante. Ele vai falar sobre a soberania de Deus. Tá? A gente não vai ter tempo de ficar discorrendo aí. Alguém, por favor, me diga que horas são? 10h55? Tá. Então, a gente vai conseguir caminhar aí. Nossa aula começou umas 10h10, hein? Ou 10h15. Aí Eliú vai continuar falando, vai defender Deus.
Por exemplo, aí 21, os olhos de Deus estão sobre os caminhos dos homens e veem todos os seus passos, não há trevas em sombra. Ele vai falar da grandeza de Deus, do poder de Deus, da soberania dele e tudo mais. 35. Deus não ouve os aflitos porque esses não têm fé. Não gostei muito desse subtítulo como colocaram, mas é porque vem falar de que às vezes o homem justo, a pessoa não busca Deus, né? Não clama até Ele e tudo mais, né? Igual versículo 10, mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra nos fazem? Clamam, porém, ele não responde por causa da arrogância dos maus. Então, assim, tem gente que Deus não responde porque é arrogante, né? Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso, né? Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Então percebam que o Eliú, ele não está falando, Jó, eu sei que você pecou, confessa seu pecado. Eliú está falando, olha, sabe que Deus é soberano? Não vem com essa história de que está faltando justiça no mundo. Coloque sua causa diante de Deus e espera nele. Então o Eliú tem esse discurso muito equilibrado, tá? Muito organizado. 36, no sofrer do homem, Deus lhe visa o bem. Aí é aquele princípio, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, às vezes Deus permite o sofrimento para que você aprenda, para que você cresça. Então, ele não está condenando o Jó como os outros amigos, tá? Eliú exalta a majestade de Deus, né? Eis que Deus é grande e não o podemos compreender, é um ponto importante, tá? Mas vamos por aí, 37. Veja como é grande o discurso de Eliú, tá? Eliú poderia ser um adolescente? Sim. Talvez por isso não foi citado. Essa é uma boa questão. É interessante. Pensar de repente, ele não ter sido citado no começo por causa da pouca idade dele. É uma possibilidade, né? De novo, a gente especula, nós vemos as possibilidades do porquê isso, né, acontece ou não. Por que ele foi omitido no começo e no fim? Essa pode ser uma possibilidade. Ele ser adolescente, eu não sei. Né? Com 12 anos, um hebreu ele se torna um adulto. Né? Eles têm lá como é que é o dia que ele se torna? Eu esqueci o nome. Bar mitzvah? É isso? Nem sei se é. Vamos embora. Mas, por exemplo, você vê que um adulto ou uma pessoa madura, às vezes tinha que ter... Lembra do cego? Um dos cegos que Jesus cura, daí os pais falam, ele já tem 40 anos, pode responder por si. Porque, na verdade, às vezes até um moço de 20 anos fala assim, ó, você não tem idade para abrir a boca para ninguém. Tá? Às vezes com 30 anos, sim, já tem uma idade, né, suficiente para falar com outros. Né? Agora, 38, aparece o grande personagem, Deus. Tá? Então, aqui, ó, Deus finalmente aparece e fala com Jó. Aconteceu o que o Jó queria. Eu quero uma audiência com Deus. Deus concede a audiência. Finalmente. Né? Só que, olha só, Deus aparece para ele. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Olha como Deus já começa, né? Bom, acabou, né? Se eu fosse, né, numa dessas, Jó já chegou assim, ok, Deus, tá respondido, vamos acabar. Vamos colocar no livro aqui, foram felizes para sempre, ponto. Né? Só que olha como Deus fala, né? Cinge, pois, os teus lombos como homem, pois eu vou te perguntar, e tu me farás saber. Então Deus fala, tá bom, você quer conversar comigo? Então, se coloque aí na posição de homem, cinge os seus ombros de homem,
né? Assim, eu sou um homem agora que eu vou ter uma audiência com Deus. E agora você me responde. Eu vou fazer perguntas para você. E Deus começa a perguntar: onde é que você estava quando eu estava lançando os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Se você sabe, conta para mim, onde é que você estava quando eu comecei a fazer o mundo? Né? Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Né? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, rejubilavam todos os filhos de Deus, né? Os filhos de Deus lá, né? E aí por aí vai. E a gente se lembra do que o Adalto fala, da posição da terra, da distância dos astros. E por aí vai. Versículo 22. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Veja todo o imaginário, né? Deus tem um reservatório de neve que ele joga na hora certa e tudo. É todo o imaginário da época, a visão, né? É Deus explicando. Deus não vai falar assim: então, Jó, deixa eu explicar para você. A neve é um fenômeno que acontece, né? Ele começa com explicações científicas que aí Jó vai falar assim: realmente, Deus, eu não entendo nada. Né? Não é esse o ponto. Deus está falando para um homem daquela época no que ele entendia naquela época, tá? Nada demais aqui. Os trovões, a superfície das águas e tudo mais. E Deus vai descrevendo. Deus vai só perguntando, só tem interrogação. Onde é que você está? Você sabe isso, você sabe aquilo? Né? 39 continua. Você sabe o tempo em que as cabras monteses têm os seus filhos? Né? E daí Deus continua, só pergunta, só interrogação. Vai falar do avestruz, tá? Você que dá força ao cavalo, reveste o seu pescoço de crina, você faz isso? Você sabe como fazer isso aí? Né? Deus vai falando um discurso longo, né? Disse mais Deus a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguiu a Deus que responda? Agora Jó responde Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a minha mão na boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então Jó entende o recado, fica quietinho. Só que Deus fala assim: espera um pouquinho que eu vou continuar falando. Tá? Aguenta aí que eu aguentei você falar por 36 capítulos, tá bom? Então, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó, de novo. E Deus fala de novo: cinge os teus lombos como homem. Eu vou te perguntar e você vai me responder. Tá? Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Então, Deus fala: você está pervertendo o meu juízo. Você está falando que eu sou um juiz que não está fazendo justiça. Você está falando que eu sou um juiz injusto. Quem é você para falar isso de mim? Então Deus vai bem levinho com Jó, né? Aí ele vai falar de 2 seres aí. Versículo 10. Orna-te, pois, da excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória. Derrama as torrentes aí, falando de Deus e tudo mais, né? Versículo 15. Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo. De novo aqui, acho que até vamos ver o comentário que é colocado aqui. Hipopótamo é Behemoth, que é um monstro lendário que é descrito com traços de hipopótamo. Entenda o seguinte: o tradutor aqui, deixa eu até ver nessa outra aqui, ó. Essa Bíblia aqui em inglês, a Net Bible, eles não colocam hipopótamo, tá? Eles colocam o nome do monstro Behemoth, tá? Era um monstro que o pessoal cria que existia esse monstro na época, que ele tem essas características que são descritas aqui, e o pessoal, o tradutor em português, como alguns outros, vão falar: é parecido com hipopótamo. Tá? Eles pegaram o hipopótamo como ilustração de um ser que poderia ser, mas aqui está sendo descrito um monstro marinho. Né? Os seus ossos são tubos de bronze, né? Aqui, ó, o seu arcabouço como barras de ferro.
e tudo mais. E vai falar de um outro monstro também, que nós já falamos bastante desse monstro aqui, né? Que é o... Como é o nome do outro monstro? Leviatã. Aqui podes tu com o anzol apanhar o Leviatã, tá? Crocodilo aqui está traduzido crocodilo porque o autor quis colocar crocodilo, que ele acha parecido com crocodilo a descrição aqui. Mas é o Leviatã, que em outros textos vai falar, que em outros textos não fala, mas tem um salmo que eu esqueci qual é, que fala das cabeças do Leviatã, porque imaginava-se que ele tinha 7 cabeças, tá bom? Aí você tem textos paralelos, literaturas da época de outros povos que vão descrever. Existe até desenhos, né, na pedra de Leviatã, um monstro com 7 cabeças e tudo mais, existe uma série de coisas. Mas Deus está falando assim, fala para mim, você conhece a força dele? O que ele faz? Você pode fazer ele? Onde é que você estava? Né? Você pode com o anzol apanhar o Leviatã e tudo mais? E Deus falou assim, ó, eu que criei ele. Você não pode nem com ele, eu criei ele. Deus continua falando, mostrando como ele é soberano e quão Jó é insignificante. Tá? Ele vai sendo feito, todo esse texto aí vai descrevendo o Leviatã, tá bom? Fala dos seus espirros, né? Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dele, descrição de um dragão, né? Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de junco que arde. Essas ideias, essas visões, por exemplo, o pessoal de uma linha mais conservadora, eu até creio que o Adalto, ele vai defender o seguinte, existia esse monstro do jeito como está sendo descrito aqui, saía fogo da boca dele, saía fumaça do nariz e tudo. Literalmente o que está escrito aqui, tá? Outra visão isso daqui é poesia, é uma figura, é uma ilustração para se passar a verdade, não que literalmente existiu esse monstro. Então existem divergências aí, tá? Mas Deus está falando do Leviatã e passando essa visão, e o meu argumento é o seguinte, a Bíblia também diz que sai fumaça da narina de Deus, tá? É só você ler o Salmo 18. Por quê? Está falando que sai fumaça da narina dele. Então sai fumaça do nariz de Deus? Deus tem nariz? Né? Espírito, como é que é? Como funciona? Me explica. Davi descrevendo Deus como vindo para salvar ele, e Deus como o Todo-Poderoso que vem e nada segura ele. Então ele faz a descrição de como saindo fumaça do nariz de Deus. Que na verdade, a palavra ira em hebraico é fungar. Sim, de força com raiva, quando você está com raiva. A palavra ira em hebraico é a descrição de fazer isso. Por isso que tem toda essa ideia, tá? Aí então, acabou, Deus falou tudo isso para Jó, e aí Jó faz a confissão dele, famosíssima. Então respondeu ao Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Ele fala, quem é aquele? Sou eu mesmo, né? Sem conhecimento. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. E eu te perguntarei e tu me ensinarás. Isso eu já falei. Eu falei para o Senhor, eu vou falar, o Senhor me ensina, o Senhor me responde, né? E ele está arrependido. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Então Jó confessa, assim, falei besteira, fui justo demais, pensei que eu era justo demais, me arrependo no pó e na cinza, eu estou arrependido de tudo que eu falei para o Senhor. De querer perverter a justiça do Senhor, de querer distorcer aquilo que quem o Senhor é. Agora tem uma questão aqui. Deus respondeu a Jó? Exatamente. Deus não respondeu a Jó. Por quê? Não, você tinha falado, nem os 3 amigos? Ou como é que é? Deus respondeu os 3 amigos de Jó, sim. E a gente vai ver isso daqui, Deus vai falar dos 3 amigos. Agora, Deus, queria ouvir vocês, Deus respondeu a Jó ou não? Porque o que Jó queria? O que ele queria que Deus falasse? Pois não, Conceição. Exatamente.
Esse é um ponto interessantíssimo. Jó queria saber o porquê ele está sofrendo. E Deus não responde. Deus não responde o porquê ele está sofrendo. Deus só falou: quem é você para me questionar? Foi só isso que Deus... Em suma, Deus só falou isso. O início do livro fala por que Deus quer provar para Satanás que Jó é fiel. Sim. Mas... Exato. O Jó quer saber. Ele não sabe. Ele não obteve resposta. E até o final do livro ele não vai ter resposta nenhuma. Acabou. Ele não vai... Deus nem ninguém dá uma resposta para ele do porquê ele sofreu tudo que sofreu. Sim. Mas olha que interessante. Tá? Ele sofreu tudo que sofreu. O que ele queria era uma audiência com Deus. Para se falar assim, eu quero uma audiência com o juiz da terra. Eu chegando diante do juiz da terra, eu vou colocar a minha causa, eu sei que ele vai concordar comigo. Ele já ficou quietinho, ele falou assim, olha, porque aí volta para uma coisa que o Eliú falou. Quem conhece os caminhos de Deus? Quem conhece os planos de Deus? E Deus está falando, quando Deus está falando assim, Jó, vamos fazer o seguinte, vamos pensar só uma coisa. Onde é que você estava quando eu estabeleci a terra? Quando eu comecei a colocar os fundamentos? Aí Jó falou assim, eu nem estava, eu não existia, eu não sou nada. Aí o Jó cai em si e falou assim, quem sou eu para querer questionar Deus do porquê ele está fazendo essas coisas? E Deus vai mostrando para ele, Deus faz esse discurso longo, falando assim, olha Jó, tem tanta coisa, mas tanta coisa que você não tem a menor ideia do que é, do que se trata. E você vai passar a sua vida inteira e você nunca vai ter resposta dessas coisas. Tá? Que o seu sofrimento, ou aquilo que você está passando, é mais uma dessas coisas. E Deus se dá o direito de falar assim, eu não preciso te dar uma explicação do porquê você está sofrendo. E é uma coisa que dói na gente. Porque se eu sofro, eu quero uma explicação. Agora entenda o que o livro de Jó está querendo nos ensinar com isso. Tá? De que, e é paralelo com Eclesiastes, a vida é uma loucura. Há coisas na vida que não têm explicação. Tá? E muitas vezes eu vou passar o resto da minha vida e eu não vou ter uma resposta exatamente do porquê isso aconteceu. Só que entenda o seguinte, isto é vida. A vida é assim. O problema é que nós precisamos sempre achar uma segurança. Eu preciso sempre de uma explicação. Por que eu quero explicação? Porque se eu souber as causas, eu tenho como controlar as coisas, trazer para mim, para que eu controle as circunstâncias, para que tudo aconteça do jeito que eu quero que aconteça. Sim, mas de certa forma sim, sim, nós queremos sim, mas o que o livro está nos mostrando é o seguinte, há coisas que nós nunca vamos entender. Esse que é o duro. E esse é o desafio. O livro está nos provocando nesse sentido. Só que entendam o seguinte, ele está falando assim, olha, o livro, o autor, o Deus inspirou esse livro para nos mostrar, gente, tem coisas que você não vai ter respostas. Agora, esse é um ponto. Agora, o que eu faço diante desse fato? Esse é o desafio para a gente. Dona Emma, a senhora queria falar? Tem um médico que, não sei se ainda trabalha, mas trabalhou com ele em São Paulo, e ele escreveu um livro, Por que Deus não me cura? A esposa dele morreu de câncer. E durante todo o período de tratamento
E a palavra que ela disse, que eu gravei, que me tocou muito, foi que a gente sempre pergunta, por que eu, Senhor? E ela disse para Deus, as pessoas perguntam, por que eu? E eu quero dizer para o Senhor, por que não eu? Olha só. Uma coisa Profundo. pesada. Pesado, pesadíssimo. Por que não eu? Né? Nossa. São histórias como essa e que a gente fica sem explicação. Por que essa pessoa teve que ir? Alguém já assistiu o filme que conta a história do C.S. Lewis? Terra das Sombras? Assista, muito bom. Terra das Sombras, a história de C.S. Lewis é a história dele. O Anthony Hopkins é o C.S. Lewis no filme. É um filme muito bom. Terra das Sombras. Assista o filme, tá? Porque na vida de C.S. Lewis ele passou por um momento de Jó. Um pedaço da vida dele é uma vida de Jó. Tá? E é interessante o seguinte, antes dele passar isso, ele tinha um discurso. E o filme vai falar, a dor é o megafone de Deus. Aí ele vai sentir a dor. Aí você assiste a história. Assista o filme, já estourou o tempo, nós vamos continuar aqui. Eu queria terminar a conclusão, até a conclusão mesmo, mas não deu tempo. Mas nós vamos terminar isso e aí nós vamos partir para o livro como um todo para nós vermos toda essa mensagem que ele está nos passando, pensar em mais detalhes toda essa mensagem, tá? Eu não creio que a gente termine o livro de Jó na próxima aula, mas na seguinte nós já devemos terminar esse estudo, tá? E aí nós vamos ter que pensar o que nós vamos estudar a partir daí. De novo, eu aceito sugestões, tá? Mas vamos com calma com as sugestões. Uma frase que a minha professora do seminário, quando a gente estava estudando esse livro, eu até gravei aqui na minha Bíblia, ela disse assim, na verdade não é ela, né? Foi quem desenvolveu a postura sobre Jó. Sim. Sofrimento é uma prova para desenvolver confiança em Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Puxa vida. Olha isso, que é o que a gente falou, pelo que Deus é e não pelo que Ele faz, né? E até pelo que a gente faz, né? Que é um problema nosso, mas... Mas nessa, a gente observar as atitudes de Jó, acho que foi transcorrendo, né? Houve uma mudança muito grande nele, né? Sim. Agora no fim, que ele fala, porque primeiro ele estava com essa postura, não quer falar com Deus, ele tinha certeza de quão justo ele era, e no final que ele fala, ele não te conhecia direito. Exato. Você vê que ele teve um crescimento. A história foi para ele aprender. Então, eu concordo com você. Eu concordo com você nesse sentido, sim. Toda essa história fez ele aprender. O que é a questão, e é um perigo para nós, é o seguinte. Se eu coloco isso como uma lei, eu falo assim, vou falar uma coisa bem pesada para você, tá? Vamos supor que Deus permita que essa semana os seus 2 filhos morram. Nós não acreditamos em mantras, né? O Nelson falou, pode acontecer, né? Então, nós somos todos bem cristãos, né? Daqui a pouco está Elô, Deus, retira a palavra do Nelson, tá? Agora, Elô, porque assim, nós temos que colocar isso, enfiar na nossa vida o seguinte, se isso acontecesse e alguém chega para você, Elô, Deus permitiu isso só para ele te ensinar uma lição, tá bom? É perigosíssimo isso. Então, preste atenção, que Deus possa te ensinar lições com o que vai acontecer, Ele vai sempre te ensinar em qualquer circunstância. Mesmo que você seja um Jonas que fuja para Tarsis, Deus te usa e te abençoa, ou abençoa outras pessoas. Tá? Isso não é justificativo para falar assim, Deus tinha um plano. Tá? Deus sempre tem plano. Deus não perde oportunidade. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos nos colocar em pé, já estourou o tempo.